Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com vocês no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Mais uma vez está aqui eu, meu fiel escudeiro, Dejan Marcelo. Obrigado pela sua presença de novo. Nada, para mim é uma honra estar aqui, né? Sempre levando bastante conteúdo pessoal que nos acompanha. E hoje o papo vai ser sensacional, viu? Nossa Senhora. Para a gente não deixar de falar sobre isso, que é uma das coisas que está nos motivando todos os dias aqui nas CNPJs, não perca a oportunidade de participar do Conecta CNPJs lá no mês de novembro. Todos os detalhes estão nas nossas redes sociais. E em breve vamos soltar mais palestrantes, vamos soltar algumas organizações que a gente vai levar dentro do evento. E vocês aqui no CNPJ Cast também vão acompanhar algumas prévias do que esses palestrantes vão levar para a gente de conteúdo. Mas hoje nós já estamos trazendo para vocês aqui um conteúdo que é fenomenal. Algo que pode ajudar você não só na transformação da sua empresa, mas como pode ajudar você no crescimento por meio de muitas metodologias que faz você ganhar tempo e ser cada vez mais ágil. E a gente está com um privilégio, e é um privilégio muito grande, de receber o nosso querido amigo Elbert. Seja bem-vindo ao CNPJ Cast. Já é de casa, CNPJ já é sua casa. E mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela disposição e por estar compartilhando esse conteúdo com a gente hoje. Agradeço demais a conta, senhor. Tá aqui para mim é um imenso prazer. Vocês, mais do que conhecer como empresa, né, tem um relacionamento aí de longa data. Eu lembro a primeira vez que nós nos conhecemos, Dian. Você vai lembrar onde que é? Eu sei que foi lá em Belo Horizonte. Não, foi lá na Legaliza. Lá no escritório da Richard. A gente convidou a gente. Era uma roda. É a primeira vez que eu vi o Dian, aí quando me apresentei, falei, eu não gostei da sua empresa, não. Eu falei, cara, que isso? Tava com os problemas de BO acontecer na época. Ele não tem negociar, esse gordinho é fofinho, mas não gosta da sua empresa. Ele é fofinho, mas... Cara, o que tá acontecendo? Era isso. Eu falei, cara, fogo. Mas aí depois deu tudo certo. Foi um prazer. Coisa boa. Obrigado pelo convite, viu? Hoje... Mas bom, só pra fazer um parênteses também, foi quando a gente foi tomamos aquele café junto com o Richard também, lá no restaurante que tem... Um restaurante, tem as mesas de reunião, na parte de cima, que dá pra você escrever nas mesas. Ah, foi lá em frente de Conexão Aeroporto. Isso. É isso mesmo, né? Acho que é, não sei, eu não conheço pouco, assim, de BH, os lugares. Acho que era lá. É um lugar bem legal. Era um coworking. E aí de fazer reunião lá, fazer uma reunião rápida e de fazer lá. Aí tinha lá a parte de restaurante e tal. Comi pão com ovo e filé mignon. Não, lá tem um sanduíche, chama assim, sanduíche com pão com linguiça, não sei o quê. Bom pra caramba. Nós estamos elogiando, vocês não lembram o nome do lugar. Caramba, que vergonha. Vamos ter que procurar. Alguma coisa, vai pra frente de Conexão Aeroporto, chega lá pro outro lado da rua. Antes disso dar errado. Elbert, você já, com todo esse conteúdo, toda essa bagagem empresarial há mais de 20 anos nesse mercado, ajudando empresas a se transformarem e evoluírem, e se conecta muito com o que nós acreditamos aqui no CNPJ Cast. Sempre nós nos esforçamos muito em levar o máximo de conteúdo voltado à gestão, crescimento e desenvolvimento das empresas, dos empreendedores que nos acompanham. E hoje nós queremos conhecer mais do Elbert, conhecer esses 20 anos de trajetória. O pessoal pode acreditar que você só não tem 20 anos, mas é só um pouquinho mais, né? Pouquinha coisa. É o que eu ia falar. Né? Mas a gente quer conhecer dessa trajetória, desses passos, experiências que você passou, desafios que você viveu, e depois a gente vai começar a entrar aí dentro daquele conteúdo que a gente tanto quer ouvir, que é sobre metodologia, sobre agilidade, sobre transformação. Mas começa contando pra gente aí quem que é o Elbert. Legal. É fácil de entender, viu? Eu sou neto da Dona Rosa, filho da Beth, sou casado com a Renata e sou pai do João. Aí, uma história inteira, de vida inteira se resume a isso, cara. E pra mim, esse resume mesmo, viu? Tudo que eu vou falar aqui pra mim, tudo que... Eu sei que vocês também têm muito isso, nós já falamos de propósito aqui específico, daqui a pouco a gente vai pincelar um pouco esse assunto também. Mas tudo pra mim faz sentido quando eu consigo conectar essas coisas. E aí, isso não é papo filosófico, não. Apesar de ser estudante de filosofia, viu? Depois de velho, fui estudar, fazer graduação em filosofia. É a que você tá cursando agora? Hoje eu curso filosofia. Que legal. E como é que tá achando? Eu já quebrando o roteiro. Legal. Eu vou falar. O problema é o alcance disso aqui, né? Pois é, mas é pra ser transparente, assim. Cara, graduação é um saco, né? Deus, cara.
Ainda mais depois que você já fez outros cursos, outras pegadas, você voltar, graduação. E a galera conversando, falando, que papo chato. Mas eu tô amando o curso, assim. Tudo que ele, pra mim, tem do ponto de vista do que eu quero mesmo estudar, pra mim, estudar cultura... Por que eu resolvi entender um pouco mais sobre filosofia? Na verdade, eu queria entender mais sobre cultura, comportamento humano. Aí eu fui ver os cursos que mais se associavam a isso. Tinha alguns que davam match legal, mas a filosofia tinha uma amplitude tão legal. E para mim entender sobre cultura, eu queria levar isso lá para a cultura organizacional, mas primeiro eu queria entender cultura e evolução de sociedade. Aí eu falei, cara, filosofia... Aí eu fui ver grade de filosofia e falei, coisa mais louca, meu. Isso faz muito sentido para mim. E aí eu fui começar a entender um pouco melhor sobre isso. Fez sentido mesmo. A graduação era muito legal. Eu falei, eu vou fazer um período e vou ver se faz assim. Cara, aí quando você começa a entender no primeiro período, você fala, cara, faz sentido pra caramba. Ou tô no 5º período, devendo 157 matérias, né? Assim, mas estou no 5º período. E pra mim faz muito sentido. Eu tive uma formação na área de exatos. Eu sempre procurei, assim, do que eu gosto mesmo. Comecei a trabalhar muito novo. Então, já trabalhei em outras organizações e tal, muito ligada desde o contínuo. Contínuo é coisa que você se entrega como velho, né? Vocês não sabem o que é o papel do contínuo. Você É office boy, né? Office boy. O office boy da década de 90, ele era chamado de contínuo. Até pouco tempo atrás, a convenção coletiva do Cines Contábil ainda vinha lá, contínuo / office boy. Eu falei, que é esse contínuo, né? Eu já fui contínuo já e tal. Eu entrei numa empresa de tecnologia muito novo. Tinha 18 anos, ainda como estagiário ainda. Eu entrei na Mastermark, que é uma empresa que eu tenho uma gratidão imensa. Eu gosto demais da conta do pessoal da Mastermark. A Mastermark foi um puta laboratório para mim. Lá eu entrei muito focado na área de suporte a cliente, atendimento a cliente. A empresa que o Dejan reclamou com ela. A empresa que o Dejan reclamou lá atrás, velho. Mas depois não fazer aparência. Depois que eu reclamei, a gente depois as coisas mudaram muito. Nossa, foi pra outra... Inclusive, deixa um abraço pro Beto aqui. Não. Fazer um desafio pra ele depois dele vir aqui. Não, ele vai ver, hein? Você pode convidar que eu te garanto que ele vem. E te garanto que vai ser um show. Mas a Mastermark, quando eu entrei lá, eu entrei na área técnica e eu dava suporte a cliente. Logo depois eu também percebi, fui um pouco trabalhar na área técnica mesmo, da parte do produto mesmo. E rapidamente me convidaram para o comercial, cara. E aí no comercial sempre amei. No início com um susto ali, falei, pô, mas fui e encarei a parada. E aí eu fiquei na área comercial, depois fui para marketing. Eu permeei muitas áreas dentro da Mastermark. No total, eu trabalhei lá quase 20 anos, 19 anos no total. E em um determinado momento, eu comecei a ter uma área muito ligada a relacionamento com o cliente. E eu gostava de relacionamento, mas na minha época eu não falava de cestismo, não falava de ser... Isso para mim não era uma prática. A primeira vez que eu vi o termo Customer Experience, eu falei, cara, o povo tá viajando, né? Isso deve ser uma coisa muito fora da curva, eu não entendia bem o que era. Apesar de ter uma área ligada a isso, eu nunca participei diretamente do departamento. Então, mas eu sempre tive à frente da que a gente chamava de relações institucionais. A relação institucional ela tentava abranger um pouco mais sobre não só o cliente, mas também entidades de classe, os órgãos governamentais. Então, buscava um pouco isso e os clientes estratégicos. A reunião que a gente estava lá era uma reunião de um grupo de clientes, os bambambam aí. Era mais ou menos, só para você ter uma ideia, o Jean estava lá bancando de herói, velho, que é assim, ó, essa é a turma que vai mudar a contabilidade nos próximos 10 anos. Eu lembro do Richard falando isso. Tá aí um outro cara para você convidar para estar aqui. Você já teve aqui? Já teve? Que legal, que legal. Aí eu lembro do Richard falando isso, falou, Selbit, em 10 anos você só vai ouvir falar no nome dessas pessoas que estão aqui na contabilidade. E aí, estava lá para isso e era o meu papel nesse ponto. Mas só para poder até descolar disso, a Mastermark teve um papel fundamental em tudo isso comigo. E logo no avanço disso, eu comecei como eu tinha muita atuação com a entidade de classe me convidava para alguns eventos. Pô, prepara um conteúdo. E um conteúdo que começou a fazer muito sentido para mim era um conteúdo chamado de disrupção. Então, na época, a gente estava começando a falar muito sobre os modelos disruptivos de mercado, 21 lições para o século XXI, 21 lições para o século XXI começou a despontar mais com um livro. A gente começou a falar mais sobre os formadores de opinião em relação ao assunto. Eu copilei isso e eu lembro que eu montei uma palestra, que eu fiz essa palestra, cara, no Brasil inteiro. Chamava Contabilidade, Disrupção Contábil. Então, falei sobre isso, cara, para muita gente. Foi um conteúdo que para mim fazia muito sentido. Coladinho com ele, eu tinha um outro conteúdo que
as contabilidades falavam, cara, isso aqui faz muito sentido, você não quer levar isso para os meus clientes? Ou, no seu caso, a gente fez aqui para os seus funcionários, você não quer trazer isso para os funcionários? Aí eu associei esse conteúdo como conteúdo de protagonismo, mas eu ainda assumi o papel da responsabilidade da transformação, e aí, na disrupção, eu falava de transformação digital. Como a transformação digital era algo que parecia que estava associado somente à mudança de tecnologia, eu queria provar que isso estava ligado à mudança de postura. Provar não, eu queria demonstrar que isso poderia ser feito com mudança de postura. E aí eu trouxe esse conteúdo de uma forma, levando ele um pouco também para a parte comportamental. E aí eu trouxe isso como protagonismo e felicidade. Não, e só fazendo um parêntese, eu roubei, entre aspas, um GIF da sua apresentação, que é aquele GIF da mãozinha de robô entregando uma madeira pro neném. Ah, legal. Numa apresentação. Dá um soco, né? Que lá Aquele é icônico, é. Eu trouxe isso para falar justamente de transformação digital nas empresas contábeis. Não é colocar tecnologia, software e tal, tá? É muito mais além. O conceito transformação digital, ele até hoje se fala a respeito disso. Eu só tenho uma coisa que eu me envergonho, Jean, que é assim, ó, por muito tempo, eu falei assim, ó, quem não transformar vai morrer. Vai morrer. Esse cara não vai existir mais. Não vai. Isso é uma coisa que eu estou usando o termo que eu me envergonho, porque não é uma coisa que eu assumiria novamente para falar. Eu acho que assim, ó, quem não optou por transformar, cara, tá aí, talvez você conheça. Eu não conheço nenhum escritório que quebrou. Não conheço nenhum. Conheço empresas que não optaram por transformação e quebraram. Mas, ao mesmo tempo, conheço empresas que tiveram oportunidade de se reinventar. Conheço 1 milhão. Então, assim, cara, conheço empresas que desistiram disso e falaram, cara, vou vender a minha empresa, para mim não faz sentido, não quero estar nisso, e tá tudo bem. Então, não é uma coisa que eu repetiria, sabe? Hoje eu vejo, pensando só no mercado contábil, que existem várias coisas que a pessoa pode fazer sem ser a transformação digital para sair da inércia e não chegar à morte. Total. Mas eu ainda concordo com o ponto de, tipo assim, se você não fizer nada, aí é uma questão de tempo. Porque também não vai ser instantâneo, igual foi videolocadora, por exemplo. Exatamente. Mas o processo virado é tipo táxi hoje, que eu vejo. Já, vai morrer. Eu não gosto de usar isso para não ficar muito nessas questões. Uber, isso é tudo tão velho, né? Ó, cara, eu vi essa mudança acontecendo em diversos mercados, nos mercados mais tradicionais, nos mercados mais disruptivos. Teve negócio que já nasceu morto. Sim. Teve modelos que não foram sustentados. Então, eu mudei um pouco isso. Mas, enfim, aí... E ainda negócios que ainda existem, né? Tem videolocadora até hoje. Esse dia eu fui num bairro, eu tinha uma videolocadora e falei... Quero falar, né, Som? Ainda existe. Meu filho tá lá hoje, fãzaço dos LPs. Entendeu? Assim, se a gente falar que LP é uma coisa da década de 60, 70, 80, hoje a galera tá trazendo isso. Então, assim, vai ter mercado para tudo a todo instante. Não pode o cara ficar na inércia. Sim, não pode. Acho que a mudança vai ser uma coisa necessária. Mas aí, eu comecei a falar muito sobre transformação, sobre mudança, comportamento disruptivo, e foi uma coisa muito legal que automaticamente eu caí num mundo de startup. E aí foi uma coisa muito bacana. Nesse momento eu estava me desligando oficialmente da Mastermark como empresa, e foi eu me desliguei de uma forma muito tranquila, mais ou menos quando eu falei assim, preciso de desligar. A empresa falou, cara, faz o seguinte, faz o que você quiser fazer, e depois você vem conversar com a gente, depois da sua escolha final. Que doido, né, bicho? E os caras têm uma pegada muito bacana. E aí deu tudo certo, eu fui fazer um trabalho com a startup, muito mais do ponto de vista de mentoria. Eu fazia um trabalho que era tipo um speed mentoring. Eu tinha 6 horas com o empreendedor, por um fundo, e eu fazia com ele um trabalho assim, cara, eu tenho 6 horas para estruturar um modelo de crescimento. E startup, para 6 horas para uma startup, cara, é tipo como se fosse alguns dias, semanas, meses, assim. Os caras, em 6 horas a gente desenhava um modelo de negócio. Quando eu comecei a avançar um pouco, entender isso um pouco melhor, eu caí num segundo momento. E aí, Túlio, eu não quero atrapalhar também o foco, porque eu já vou entrar um pouco mais sobre o que é o nosso conteúdo, né? Então, da pergunta inicial lá, Túlio, assim, quem que é o Elpt? Cara, eu sou esse cara aí, velho. Aqui eu sei que manda. Pode montar. Conduzi essas coisas, fui caminhando para isso e cheguei nesse mundo da startup. O que mais fazia sentido para mim, que era curiosíssimo, a startup ela tem um puta preconceito de mercado, que a galera fala assim, tá, mas um monte não dá certo. Tá, e um monte dá muito certo. Por que os fundos investem? As que dão errado, cara, a conta é sempre positiva, né? Entendeu? Cara, quando ele pensa em dar certo, ele pensa iFood, Nubank. Exatamente. Aí você arranca que dá certo e que não é. Não tá aparecendo. Não. E nem precisa ser. Nem precisa ser. A quantidade de soluções que a gente tem por meio dessas empresas que soluciona problemas que essas outras grandes empresas têm, né? Exatamente. Então, na verdade, legal. assim, tudo que é uma oportunidade no mercado conservador, o cara vai lá e enxerga esse pedacinho só.
É assim nas soluções que você usa aí, Dian. Quantos softwares vocês têm aqui hoje? Passa. Entendeu? Assim, ó. A última conta que eu fiz era 25. Olha aí, cara, que loucura. Em algum momento alguém achou que só a partezinha de certidão negativa não deveria estar no seu RP contábil, aí você comprou um módulozinho só para isso. Os caras fizeram. Então, é um mundo grande disso. Que outro dia eu estava conversando com o pessoal das acessórias. Você usa acessórias aqui? Não, mas eu conheço. Mas o Elton falou de você em algum momento. E aí olha aí pra você ver, cara. Eu trabalhei numa empresa que a gente ficou uns 5 anos desenvolvendo uma aplicação. Os caras acessórios em 2 minutos. Foi lá, aliás, não é tão simples, obviamente. Mas os caras estão fazendo um puta trabalho, bicho. Foi um trabalho lindo. Uma coisa que caminhava pra caramba. E era uma brecha de um mercado conservador. O meu mercado não conseguiu entregar isso. Os caras foram lá e conseguiram. E as coisas deram muito certo. Mas enfim, aí voltando. O que a startup tem, que é uma coisa muito legal? A startup decide fazer com os recursos que tem. Decide fazer. Isso é fantástico, né? Cara, eu sou da década de 80. Na minha década, o conservadorismo fazia parte mais ou menos do meu modo de criação. Eu fui criado em um cenário conservador, assim, com toda a atenção que eu tive, com toda a preocupação, com todo o jeito da minha mãe de me criar, com toda a educação e tudo, era dentro de um mercado conservador, porque os patrões, de onde ela trabalhava lá, com toda a simplicidade dela, minha mãe foi caixa de supermercado. Ela trabalhava sobre um efeito de gestão antigo. Minha mãe foi caixa de lanchonete, sobre um efeito de gestão antigo. E era isso que ela tinha para me ensinar, entendeu? Em mercados conservadores. Legal. Eu fui para a empresa, hoje eu tento separar mais ou menos assim, ó, eu faço um trabalho hoje em empresas que eu chamo de economia antiga. O que é economia antiga? É a empresa tradicional onde a gente gasta, teoricamente, ó, isso é um puta cuidado, assim. Na hora que estiver editando, põe aqueles, dá para colocar um plim, uma onomatopeia aí. Cara, o tempo que se gasta entre planejamento, desenvolvimento de negócio, validação de modelo e início da operação era um tempo que eu poderia testar, implementar, ter executado e colhido fruto se eu tivesse alguma orientação sobre como que eu faço isso com o mínimo de recurso possível. Que aí você focava no aprendizado, né? Não na... O tempo todo, inclusive os erros. Os erros eram o quê? Oportunidade de aprendizado, entendeu? Eram os maiores recursos, né? Os grandes recursos, boa. Os grandes recursos eram os erros, assim, quando eu errava, eu falava, desse jeito não pode fazer mais. Então, eu erro por outro motivo, não por esse aqui. E valorizava o esforço daquele erro. Pô, como que você chegou nesse erro aqui, velho? Eu fui para isso, fiz isso, então isso aqui dá errado. A coleção disso se chama metodologia ágil. Sacou? Então, assim, a coleção dessas possibilidades de validação disso chama metodologia ágil. Eu cheguei, o Djalma foi me apresentar o Trello de vocês lá, né? Então, vocês têm um quadro lá, eu fui lá conhecer o quadro do comercial. Pra galera que tá ouvindo, assim, entender, pô, que coisa é essa, né? Imagina uma vida simples, assim, ó. Eu tenho uma sequência de tarefas para ser executado. Vou colocar para estudante. Eu tenho alguns conteúdos para estudar para uma prova. Então, eu poderia separar ali, assim, ó, conteúdos que eu já estudei, conteúdos que eu estou com dificuldade e conteúdos que eu já domino. Pá, beleza. Eu tenho que passar por todos esses conteúdos. Imagina que cada conteúdo desse vai ser um post-it numa parede branca. Não tem mais nada, só tem isso. Então tá aqui. Pá, eu tenho que passar por esses conteúdos aqui. Esse conteúdo... Acabei de pegar um conteúdo aqui que é... Sei lá. Moleza, já domino. Já domino isso aqui. Eu vou lá e ponho na coluna, que é o quê? Conteúdos que eu domino. Aí eu vou pegar o outro conteúdo aqui, assim, conteúdos a desenvolver, né? Ah, pô, eu sei pouco sobre expressões de algoritmos, sei pouco sobre algoritmo, então eu pego aqui e ponho a aprender, a desenvolver, ou a estudar, a dedicar para isso. E assim por diante. Na medida que eu peguei algoritmo, eu falei, cara, tô com a mãe no algoritmo, entendi a parada aqui, equação, função de segundo grau, enfim, entendi um pouco, equações de segundo grau, entendi mais sobre isso. Vou pegar esse post-it daqui, post-it mesmo, né, que a origem é essa, e vou colar em conteúdos que eu domino. Pronto. De uma forma simples eu resolvi. Isso é uma metodologia japonesa da década de 70 que se chama Kanban. Aí os caras faziam isso em quadro mesmo. O negócio do Trello chama quadro, que era isso, era um quadro mesmo. O povo amava fazer isso em quadro. Aí os caras foram lá e automatizaram a parada, entendeu? Colocaram o sistema, o Trello é legal pra caramba, você faz isso. Uma dezena de sistemas usam um Kanban para isso. Kanban, nós estruturamos como uma metodologia ágil. Por quê? Eu resolvo um problema de um, sei lá, velho, o tamanho que era a repercussão que eu dava para isso, eu coloco isso dentro de um cenário, a partir de agora eu vou seguindo com aquilo ali.
Agora, imagine isso dentro de uma empresa, que é não quero citar só o exemplo de vocês aqui, né? Porque o de vocês é categórico que precisaria para isso. Imagina dentro de uma loja de material de construção. Eu acabei de fazer uma venda e fiz o processo, então eu tenho lá um conjunto de coisas para entrega. Eu nem planejei rota, não saiu para entrega. Imagina se para mim tudo fosse lá, eu coloco assim, opa, em planejamento de rota. Pronto, peguei um post-itzinho e coloquei ali. Eu tenho uma coluna, né, em planejamento de rota. Rota planejada, eu pego aquele papelzinho e colo aqui, cara. E aí, saiu para entrega, eu pego aquele papel e colo aqui. Entrega concluída, eu pego o papel e colo para cá. Cara, que trabalho que isso me deu. Entendeu? Na prática, primeiro pensamento para isso seria assim, compra um software para fazer isso. Né? Aí tem uma frase, solta mais uma onomatopeia aí na edição. Tem uma frase que eu gosto que ela fala assim, ó, sistema serve para sistematizar. Né? Se o processo não está definido ali, ó, então assim, ó, depois, opa, eu fiz no quadro e deu certo pra caramba, cara, mas o quadro tá confuso, tem hora que bate o ventilador aqui, voa um papelzinho, coisa nesse sentido. Então agora tá na hora de a gente ter um sistema para poder... Agora não adianta eu simplesmente comprar um sistema. Vou comprar e vou colocar. Se não houver definição para isso, não faz sentido, entendeu? Então, o Kanban, que é essa estrutura inteira que nós falamos aqui agora em 3 minutos, mais um pouco, de 3 a 25 minutos, ele serve com essa orientação, sacou? Ele vai fazer isso e vai fazer bem feito pra caramba. Vocês já imaginaram hoje, vocês já imaginaram hoje sem um Kanban de vocês aqui? Não, impossível. Sacou? E é super legal isso que você está trazendo, Herbert, porque dá pra gente ter duas visões. Quando a gente tem a visão de resolver só um problema interno, sempre vai ser sistêmico, sempre vai ter uma dor de cabeça, você sempre vai ter um problema. Mas quando você vê que essa metodologia ágil, quando o Kanban, o seu processo, o seu desenho, ele afeta o externo, como que eu vou usar isso para melhorar o meu atendimento? Como que eu vou usar isso para aumentar a qualificação do meu cliente? Como que eu vou usar isso para o meu cliente ficar mais satisfeito? Aí passa a ser um processo de uma forma mais leve. Porque se eu não mudo da área de entrega, do planejamento de rota para entrega ou em rota, eu não tenho essa informação para passar para o meu cliente. E aí eu começo a trabalhar com uma mesma informação, com vários agentes linkados a ela. Então eu posso ter o vendedor, que talvez seja o que toma mais pancada do cliente lá na frente, porque ele prometeu entregar, e o cara que faz a rota tá nem sabendo o tempo que ele tinha que ter para planejar essa rota. E aí lá no meu post-it eu coloco urgente, 2 dias. Boa. E aí eu mudo a cor do meu post-it de branco, que é padrão, e para um vermelhinho, que é mais rápido, ou para o azul, que está num tempo mais tranquilo. E aí a gente começa a afetar a parte interna da empresa, sistêmica, todo mundo sabe o que está acontecendo, e para o cliente do lado de fora, todo mundo, independente de quem ele conversar, vai saber responder pelo menos as perguntas básicas que ele tem. Por que está demorando? Por que não foi entregue? Ou parabéns, foi entregue mais rápido, legal, o que vocês fizeram? Então, eu sou fã, né, do Trello em si, mas da metodologia Kanban. Hoje, eu acho que para tomar uma decisão aqui no escritório, a gente deve usar essa metodologia em uns 80%, 90% do que a gente faz. Muitas vezes ainda no quadro, gente, vamos escrever todos os problemas que a gente tem. E aí, quais são as etapas desse problema? Quais são os recursos que a gente tem para tratar isso? Isso daqui vem para cá, isso daqui a gente ignora, isso daqui já vai lá para o último, né? Seja recurso de pessoas, financeiro, de tempo, tá dividido aqui e agora a gente começa a ver o nosso funil, você citou lá o de vendas, que no final das contas vai se funilando para chegar a um objetivo. Exatamente. Material de construção, cara, é entregar no melhor agilidade possível pro cara comprar de novo. Tá aqui. E aí, normalmente, esse cara morreria aqui, né? Esse post-it. O pessoal jogaria ele fora. Aqui não. E eu acredito que em grandes empresas, o que você ensina também não. Que ele cai em um outro funil ou em uma outra alimentação para saber. E aí, o material foi entregue? Que é o caso de vocês aqui, né? Tá num outro quadro, né? Então pode sair de um quadro e ir para outro quadro. E aí a gente fala de uma jornada. E aí ele passa por essa jornada primeiro de atração aqui na CNPJ, por exemplo. Aí a atração é tudo aquilo que faz ele se chegar até nós. Então, alimentação do lead, marketing, conteúdo e tal. Depois conversão, que é de fato a venda, treinar o cliente para ser cliente nosso e assim por diante. Temos a nossa metodologia, né, de jornada do cliente, só que ela só funciona
por causa das metodologias ágeis. E aí, a gente nem combinou de falar disso. Não, Mas é legal o que você trouxe, porque o quanto a gente identifica com isso e o quanto que a gente tem colhido frutos disso. Que você bate o olho e fala, opa, alguma coisa está errada com esse cliente. Se eu vi esse cara aqui há 10 dias, ele não pode estar aqui, não. O que está acontecendo? Ah, não, Túlio, é um e-mail que ele ainda não respondeu, é um Se for um documento... papel na parede, o papel começou a amarelar, tem um trem errado. Né? amarelado. Então, a gente olha muito para isso. Túlio, só porque é legal, olha que doido. Eu tenho um quadro só, né? Aquele quadro eu tô colocando ali. Você falou sobre atrair e converter. A gente vai para a terceira etapa lá que a gente tem de evangelizar, né? E esse atrair, converter, evangelizar, ele também faz parte de uma metodologia. Então, assim, não é que a gente fica procurando nome bonito para isso, é porque se eu descubro que isso está numa metodologia, isso pode, em algum momento, fazer mais sentido para mim. É curioso que muitas metodologias dessas nasceram da tecnologia mesmo, assim. Essas estão... vocês usam Scrum aqui para alguma coisa? Em algum momento vocês usam Scrum? Não? Não, ou a gente usa e não sabe. Pode ser. Vou falar uma coisa que vocês devem ter. Vocês têm reunião diária aqui? A gente usou, eu tava até lembrando da primeira vez que o Albert veio aqui no CNPJ, ele entrou naquela sala de reunião que era a mesa de vidro antigamente, lá no... Onde que é a sala do meu pai hoje, a minha ali? E tava pregado nas paredes os quadros brancos com os post-it, que de um processo, né? De Scrum que a gente tinha feito antes de levantamento de demandas, que aí a gente fazia com o que era mais desejável, o que era menos desejável, e depois definir em listas ali de qual que a gente faria mais sentido ou não, para depois definir como que seria feita a definição, até para ir para um squad, sprint, Legal. e vai dar o nome aí, que esses Que nome colorido que é esse, né? Mas pra gente fazer pra resolver o problema. Boa, é isso aí, ó. E qual que era? Você lembra qual que era, o que isso derivou depois? Ele automatizou para algum software, para alguma coisa? Eu acho que foi pro Trello depois. Hoje a gente tem isso no Trello. Desse quadro, ó, tem uma coisa que eu adoro. Do Scrum, por exemplo, tem um negócio dele que é massa. O Scrum a origem dele é para desenvolver sistemas. O resumo dele é assim, ó. Quem sou eu para poder tentar falar dele em 1 minuto? Mas um puta resumo. Puta resumo, pode falar aqui? Depois edita? Depois... Não. Um resumão do resumo do Scrum. É para maiores de 16. Não tem problema, não. Em algum momento eu vou falar o seguinte, velho, eu tenho um conjuntão de tarefas. Essas tarefas eu vou separar em grupos, esse grupo de tarefas eu vou chamar sprint. Então, primeiro vamos fazer esse aqui, depois esse, depois esse. Essas tarefas vão ser acompanhadas por um período, então tem data de início desse conjunto de tarefas e data de fim desse conjunto de tarefas. E essas tarefas vão ter acompanhamento diários. Então, eu estou trabalhando agora com o sprint 1, daquele montão de coisa que eu tenho para fazer. O sprint 1, eu vou entregar isso daqui. Como que é um jeito de eu poder pegar todo mundo aqui? Tá todo mundo envolvido aqui nesse projeto. Então, eu vou falar, gente, então eu estava responsável por fazer essa tarefa, ontem eu fiz isso, achei dificuldade pra caramba nisso aqui, minha proposta hoje é concluir essa outra tarefa. Tá todo mundo do projeto envolvido nisso e alinhado. Quanto tempo demora uma reunião dessa, que é as chamadas dailies, né? Deveria demorar 10 minutos, em algumas empresas demora 1 hora. É um puta desafio isso. Demora um tempão, velho, é para ser rápido. Tem gente que brinca fazendo daily em pranchas, vocês já viram isso? Sim, sim. Fazer em prancha, para poder ser rápido mesmo, para incomodar. Tem uma empresa que eu estou prestando serviço para eles agora, que quando eu chamo, eu falo, pessoal, vamos para daily, a galera sai puxando cadeira, eu falei, larga essa cadeira aí, não é para ninguém ter conforto, porque senão o pessoal fica muito tempo mesmo. Nossa proposta é tentar ser rápido. Mas aí, eu pego aquilo ali, todo mundo fala naquele cenário ali. Rapidinho, falou o que é a parte dele, entendeu o que é o outro. Pô, posso contribuir com isso aí. Tem uma dúvida que ele ia falar, meu irmão, então depois da daily, nós vamos ali, vamos bater um papo e vamos entender. Aqui é para ser rápido. Tá, mas olha que legal. Amanhã eu não estou na empresa, amanhã eu não saí, amanhã eu tive um problema. Todo mundo do projeto está envolvido nisso. Quando você pega o objetivo disso, tá aí, beleza. Eu concluo um conjunto de tarefas, né, do sprint ali, daquele conjunto, com todo o acompanhamento do time executor do projeto. Finalizei aquilo. E aí tem outras etapas do Scrum, na parte da entrega, enfim, que é muito legal também. No próximo podcast de 6 horas, vocês me convidam que eu vou. A gente conclui aquela etapa ali, finaliza aquela tarefa, aquele ciclo de tarefa, porque é a velha situação que a gente fala, velho, é porque eu tenho até medo de mexer, isso vai dar tanto trabalho. Uai, então tem que começar, não tem?
Não tem. Quanto antes você começar, melhor. Cara, se tem muito trabalho, então vamos fazer agora. Isso na contabilidade você vê muito, né? O que você está fazendo manual, você não parametriza o sistema? Porque parametrizar vai dar muito trabalho. Mas parametriza o sistema que depois vai ficar muito... Separa o conjunto. Qual que é o conjunto que dá para fazer? Pô, se fizesse agora só esse pedacinho, pode ser. Então é o conjunto que eu vou entregar agora. No final, é a velha evolução de 1% por dia, né? Vou gastar 100 dias, mas tá pronto o negócio. Então é um conjunto disso. A aplicação de metodologia ágil, quando a gente fala para as empresas, ela parte principalmente de uma única coisa, que é que o Túlio trouxe ali de uma forma que eu acho muito legal, que é assim, a gente para o time, põe aqui num quadro e vê como é que vai ser. Que é isso, que é o envolvimento das pessoas envolvidas. Não é que eu tenho que pegar o Kanban, o Scrum, a metodologia e aplicar. Não. Eu tenho que conversar com o público. O que é a dor, né? Ele parte mesmo assim, o que é a dor, velho? A dor eu preciso de concluir isso aqui. Tem uma metodologia, você usou o OKR aqui em algum momento? Sim. Nós estamos começando a estruturar melhor. Eu aprendendo a usar o KR. O KR... Acho que é legal você dar uma pincelada no que é, pessoal que está nos acompanhando, faz total sentido. O KR do inglês, o acrônimo é Objectives and Key Results, Objetivos e Resultados Chaves. Que é a mesma coisa, pra galera que ama Scrum vai odiar o que eu vou falar agora, mas ele fraciona o Scrum para você ter isso. Então ele fala o seguinte, meu irmão, qual que é o objetivo? Eu tenho um objetivo e o Key Results eu tenho objetivos, resultados chaves daquele objetivo. O objetivo é fazer uma grande entrega. Então vamos colocar na prática. Tem um escritório que eu estou finalizando com eles agora, vou iniciar com eles um trabalho agora, que é implementação. Nós pegamos o que era a dor deles? Foi, Albert, eu preciso de colocar o contábil em dia. Só, né? O problema de 99,99999999. Só. Problema. É só. Eu falei, tá. Se você já tiver resolvido isso, Me contrata. Eu falei, Elvis, é só colocar a contabilidade. Eu falei, então beleza, então vamos entender. Nesse CNPJ, tudo que fala muito. Nada é só. Vamos tirar esse papel e colocar. Nada é só isso, né? Cara, eu preciso de colocar aqui na prática, eu preciso de colocar a contabilidade em dia. Perfeito. Qual que é o grande objetivo? É esse. Colocar a contabilidade em dia. Quais são os resultados chaves que eu posso colecionar aqueles resultados e saber que está contribuindo para o objetivo principal? Como, por exemplo, um resultado chave poderia ser assim, eu mapeei os clientes que ainda não estão integrados conosco. Isso não é simples, entendeu? Pegar esses clientes, mapear, esse aqui está integrado? Não está. Está integrado, esse aqui tem informação para ser disponibilizado. Mas aquele caso que a gente até começou a falar ali agora, né, foi o Jean. Você tem que pegar o cara lá, você vê se o cara tem dado para ser integrado? Tem. Então a responsabilidade da integração pode ser minha, mas é pegar isso. Aí, quando eu fraciono essas entregas, mesma coisa, faço reuniões de acompanhamento, o OKR também tem esse processo, e eu faço a entrega de um resultado-chave. Um resultado-chave disso aqui é esse aqui. Então, para o objetivo grandão, eu estou contribuindo com isso aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho a expectativa de colocar 100% dos que não são integrados. Esse é o que eles chamam de... Você já viu aqueles moonshot? Já viu isso lá? Não? Eles colocam o OKR, ele fala o seguinte, ele separa 2 tipos de meta. Ele chama de rooftop, que é a meta, o rooftop de telhado mesmo, assim, a meta que dá para eu alcançar. Se eu levantar a mão que eu alcanço o telhado, entendeu? E tem a meta moonshot, que é tiro na lua, qual que é a meta sonho, que é o que você falou aí. Se você resolver isso aí, velho, 100% dos clientes, o objetivo é esse. Beleza. E os resultados já... A meta alcançável é a meta sonho, né? Exatamente. É tipo isso, a meta sonho. A meta sonho, ela tá lá como uma grandona. Então, o que o OKR fala? Ele fala o seguinte, meu irmão, se você alcançar 70% da meta sonho, entenda que você atingiu um objetivo, velho. Para isso nós vamos comemorar, vamos gritar, vamos pular, vamos fazer um churrasco aqui, vamos fazer tudo que for preciso para comemorar, porque aquela entrega ali é uma entrega que ela tem realmente valor para o negócio. Isso é uma metodologia. E aí, quando a gente pega isso e fala, não, mas é muito medíocre não ter feito tudo e ter comemorado. Não, nós estamos seguindo uma prática que se usa onde? Se usa na Google, se usa nas grandes empresas do mundo. O que faz grandes empresas ser grandes empresas? Boa.
O que faz grandes empresas ser grandes é reconhecer os pequenos alcançáveis, entendeu? Então, se a gente olha como pessoa, você olha pro seu dia e fala, meu dia tem 24 horas, eu consigo fazer tudo isso. Quem faz isso? Quem acorda de manhã e fala, eu vou levar meu filho na escola, eu vou buscar, eu vou almoçar com fulano, eu vou entregar isso, eu vou fazer aqueles relatórios, e no final do dia você pediu a sogra pra buscar o filho, porque não deu tempo. e tá tudo bem, né? E Tá aí tudo bem. você vai ficar chorando todo dia porque você não consegue? Não dá. Agora, eu sou desse tipo. Se você pegar meu planner ali, você vai ver. E o meu planner é a lápis mesmo. Porque eu quero ter o trabalho de anotar o que eu não fiz do dia anterior. Então, eu tenho lá, ó, tá lá pra mim lá, gravar podcast com o Djan, beleza. E aí eu vim aqui e escrevi aqui, ó, pra gravar podcast com o Djan. Enquanto eu não tinha feito isso, tava lá e eu vou te mostrar, Nath, pra estar atrás das câmeras, assim, retornar, Nath. Tá lá a minha pendência, cara. Tava lá escrito, retornar. Eu não retornei, eu coloquei isso. Eu segui alguma metodologia para isso? Não, mas para mim, a estrutura daquele jeito, a gente chama isso, cada metodologia dessa a gente chama na prática de framework. Seguir um framework desse, para mim faz sentido, me incomoda para eu saber como está a minha organização do meu dia a dia. Então, não é que eu vou me prender a isso. Tem uma metodologia. Se vocês estão implantando OKR, eu não sei para qual objetivo aí, depois eu posso palpitar nele aí também. Eu sugiro vocês conhecerem o Fit for Purpose, que é entender o negócio por propósito. Como propósito é uma coisa que a gente fala muito sobre ele, que ele traz uma métrica um pouco parecida, estou resumindo aqui agora, tá? E ele tem uma pegada muito legal com propósito também. Mas enfim, para quem quiser entender mais de OKR, o Papa, a Bíblia do OKR avalia o que realmente importa, que é um livro, que tem ele no Resumo Cast, tem ele no... Um monte. Tem um monte de resumo dele, tem bate-papo, tem vídeo. Velho, tem que ver o livro, tem que ler o livro, tem que ouvir o podcast, tem que fazer alguma coisa, porque ele vale muito a pena. Faz muito sentido. Tem que esmiuçar, né? E eu queria fazer uma pergunta, Herbert, e acho que é super legal, acho que muita gente confunde, ou talvez até difícil entender ali, que é para quem talvez não participe muito, que é a diferença de metodologia para processos. Legal. Como Legal. você conceitua e diferencia as duas? Muito bom. Para mim, na minha cabeça, é muito bem separado, tá, Djan? Porque eu uso o processo para potencializar a metodologia. O que para mim, eu vou contar só um caso aqui muito, muito legal. Teve um dia que, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre metodologia, falei, cara, tá, em determinado momento da minha vida, só voltar um pouquinho aqui, 2020, no início da pandemia, foi quando eu comecei a fazer esse trabalho de speed mentoring com as startups e tal. Eu falei, cara, eu vou me desligar desse mercado contábil. Eu estava muito inserido no mercado contábil, eu comecei a chegar muito nesse ato, falei, cara, eu vou me desligar dele, e não foi uma coisa eu não planejei isso, não, né? Não, quando eu me vi, eu já estava desligado da contabilidade. E fui para outras áreas, eu fui para uma startup da indústria, para uma startup de geração de conteúdo, fui para uma startup de pós-graduação, uma edutech, na verdade, fui para uma startup de software para manutenção, fui para uma startup de software para indústria. Então, isso para mim tudo começou a trazer, eu fui aproximando mais desse pessoal. O mais bacana disso é que eu falei, cara, faz muito sentido se eu começar algumas empresas, algumas contabilidades, algumas contabilidades específicas, me falaram, Albert, que momento você está de vida aí? Eu queria que você batesse um papo aqui com a gente. Eu falei, cara, eu não converso mais com contabilidade. Meu negócio agora é metodologia ágil, eu trabalho para startup e tal. Albert, vem cá, um dia o pessoal do Cicobi, que poderia patrocinar esse podcast, um dia o pessoal do Cicobi me falou assim, Albert, você acha que você consegue falar desse conteúdo que você está falando, trazendo ele aí? Você fala uma palestra para a gente, eu falei, pô, não estou num momento de palestra, eu estou num outro... Falei, pô, mas e esse conteúdo que você fala sobre isso, você acha que dá para falar para ele para contabilidade? E, cara, não sei, deixa eu pensar aqui. Falei, cara, dá para fazer. E eu falei, vou desenhar isso para dentro da contabilidade. E aí, Djan, foi onde para mim caiu a ficha, sabe? Eu falei, cara, eu estava conversando com uma pessoa que eu tenho muita gratidão e respeito, que é o Gilberto. Não sei se você conhece o Gilberto da Real Sistema. Não, acho que não. Do Instituto Inovação. Instituto Inovação. O Richard me apresentou em um evento. Ah, legal, então é ele mesmo. O Richard conhece bem ele, O Gilberto, ele é empreendedor, ele é investidor anjo, ele é do Instituto Inovação e tal. E eu conversando com o Gilberto falou assim, sei lá por que eu fui visitar o Gilberto, sei lá em que momento, ele falou, Albert, por que você não monta uma
empresa para você poder implantar isso para ajudar como consultoria para isso. Eu falei, Gilberto, faz sentido, velho? Ele falou, eu compro. Só você me falar, eu quero isso aqui dentro do meu escritório. Eu falei, Gilberto, vamos conversar sobre isso. Enfim, em 2 meses a minha esposa já estava muito ligada com consultoria, a dela é um pouco mais ligada à área de saúde, ela implementa selos de qualidade. Cara, eu sei que nós juntamos isso, ela tinha uma empresa, eu estava com a minha, e nós montamos uma empresa que chama Instituto Reger. Então, quem que é o Instituto Reger? Eu faço implementação de metodologias para empresas de economia antiga. Então, eu potencializo isso para essa transformação. E aí, eu falo assim, qual que é a minha tríade do meu modelo? Eu falo assim, ó, a principal questão hoje, quando a gente fala sobre consultoria, a primeira coisa que a consultoria propõe é o modelo de revisão ou criação processual. Então, eu quero revisar ou criar os seus processos. A segunda coisa é o desenvolvimento de pessoas. Então, eles prometem isso de uma forma geral, tá? Em respeito a todos os outros que têm outras metodologias. E, então, fala sobre revisão ou implementação de processos, desenvolvimento de pessoas e tecnologia. Então, parece que é a tríade base assim, para isso. Falei, cara, eu não quero seguir isso. Por quê? Não é que eu não quero fazer processo ou revisar processo. Na verdade, eu nem sou bom para isso, eu nem tenho a manha nisso. Quando eu preciso hoje para minha empresa, eu tenho uma pessoa hoje que só faz isso para mim. Então, eu nem sou o cara para esse processo aqui. Legal. E eu acredito no processo. Porém, eu quero dar flexibilidade para que as pessoas criem os macroprocessos e inovem os processos antigos. Então, a metodologia ágil é quem faz isso daqui. Existe uma definição de um tema ligado à inovação. Tem uma metodologia que chama Design Thinking. Vocês já usaram um momento aqui? Acho que nunca usamos. Mas Design Thinking a gente chama para ideação, para idear. Eu estou com um problema, eu quero criar. Eu quero pegar o problema, esmiuçar o problema, explorar o problema, criar as propostas de solução e prototipar em horas. Prototipar. Acaba que a gente faz isso de uma forma muito natural, né? Pode ser que vocês usem em alguma coisa, em algum momento vocês devem usar isso, mas assim... problema, vamos resolver isso, como é que é? Agora vira padrão. Como se fosse um PDCA. Nós estamos precisando de terminar um serviço aqui, aí eu peguei uma pessoa que estava fazendo, eu vi quanto tempo que ela demorou para fazer um mês, eu falei, não, então nós vamos precisar de envolver tantas pessoas nisso, aí tinha um outro, não, então vamos envolver mais, não precisa, porque se um mês aqui eu vou fazer, você precisa estar demorando X tempo para fazer, se um mês eu tenho mais X meses para fazer, e se isso virar tempo até o prazo que Tinha mais gente participando da decisão? Tinha 4 pessoas. É ideação, entendeu? Não é... Se isso vira um processo, uma definição para os próximos, a gente desenhou o processo. Pronto, exatamente, desenhou um processo. Está engessado naquilo ali? Não, tem estruturas de inovação, de ideação, você se permitem isso. Sim. Isso é uma estrutura para mim que não é que substitua o processo, respeita o processo. E eu preciso dele, inclusive. Mas eu quero que isso seja descolado, cara. Eu quero que as pessoas entendam assim. Eu vou implantar o KR que parece que é legal que eu ouvi. Não implanta não. Fala o que é a dor e procura uma metodologia que se aplique a isso. Não se prenda ao processo. Se a gente pegar hoje, sabe aquelas avaliações para poder saber se é mais comunicador, executor, analista, planejador? Imagina que você pega um cara que é comunicador, executor e prende ele a um processo pré-definido. Esse cara não vai performar, entendeu? Ele não vai performar na sua empresa. Ele vai estar infeliz. Legal, então tá. Então eu busco isso. O processo para mim, Jean, é isso. Eu respeito o processo e eu venho com a metodologia como se fosse um trator, assim, em cima de tudo isso mesmo, uma máquina, falando o seguinte, cara, ó, o terreno para mim é o processo, mas eu passo por cima dele. Mas sem o terreno eu andaria? Não. Funciona. Então o solo para mim é o processo, mas eu passo em cima dele como se fosse um trator. Entendeu? Arrebentou um pouco ali, então vamos colar lá, mas o trator passou, deixou um buraco, cola, põe mais um pouquinho lá. Mas o trator passou em cima do processo inteiro e a metodologia atropelou tudo, fazendo o negócio realmente operar de forma rápida para decolar. A parte de pessoas, Jean, que para mim é uma parte que eu amo falar, eu adoro isso, trago até inclusive pessoas com mais propriedade do que eu no desenvolvimento disso, para mim faz muito sentido. Foi um dos primeiros conteúdos que você trouxe para a CNPJ. Para vocês aqui, né? E hoje é um conteúdo que eu estudo um pouco mais sobre ele, eu procuro me envolver mais. A filosofia tem me ajudado muito até para entender um pouco mais sobre cultura de sociedade. Então, isso para mim é uma coisa... Porém, eu tento buscar isso de uma forma que eu não atuo sobre as pessoas de uma forma geral. Eu tento atuar nisso com o desenvolvimento da liderança. Porque, para mim, fortalecer a liderança é onde eu deixo um legado do que eu realmente do trabalho que tem início, meio e fim. A forma de eu deixar um legado é o quê? Se eu trabalhar com a liderança é multiplicador para isso. Com certeza. Entendeu? Então, ó, não é que eu não atue sobre pessoas, eu atuo de uma camada superior que é o desenvolvimento de líderes. A potencialização do desenvolvimento de líderes, para mim, é a forma que eu tenho daquele desenvolvimento de pessoas estar ali funcionando o tempo todo.
Exatamente. Desenvolvo isso daqui pra massa apoiar isso daqui. Exato. Então, Eu desenvolvo 10 e 10 desenvolve 100. 100. Pronto, acabou, é isso aí. E aí, potencializando tudo isso, eu coloco lá. A tecnologia, não é que eu não use tecnologia, né? Porque a tecnologia, primeiro, está envolvida em todas as etapas, sacou? Ela é um meio de Ela é tudo, né? ferramenta, não é A ferramenta está envolvida em todas as etapas, mas não é que eu vou implementar uma tecnologia super. Não quero nem saber. Até porque se você não quiser a minha, usa uma outra. Pra mim é indiferente, entendeu? É a resposta do porquê a gente usa Trello até agora. Não, aí exatamente. É porque eu cheguei aqui já tô falando, Jean, por que Trello, velho? O Jean meio que respondeu assim, porque funciona. Então pronto, a resposta é essa, é simples assim. E aí, Jean, para poder fortalecer... Era de graça, né? Agora a gente tá pagando. Agora, a quantidade de quadros que vocês têm ali, vocês não conseguem de graça, mas não. Mas só para fortalecer minha tríade, ela ficou lá então na implementação de metodologias ágeis, no desenvolvimento de liderança e, por fim, é uma coisa que você falou no início aqui, Túlio, que é a parte da cultura. Para mim, quando eu tenho um ganho desse, o legado que eu tenho disso eterno, eu tenho um trabalho de 3 a 6 meses dentro de uma empresa. Quando eu faço isso, eu tô doido para dar a linha dali, até mesmo para provar que o que eu fiz deu resultado. Então eu falo assim, uma forma de eu provar que deu o resultado que eu faço é eu descolar daquela operação e ela continuar caminhando com aquelas diretrizes que foram feitas. Isso, para mim, se chama cultura organizacional. Então, quando a gente reformula a cultura organizacional, a gente cria esse momento perfeito. E eu fico muito feliz de escutar isso, o Elbert, porque quando eu comecei a falar do método A Coisa, que é a metodologia que a gente desenvolveu aqui nas CNPJs, sei lá, 99% das pessoas que eu conversava, não, ninguém acredita, 5 anos atrás, 6 anos atrás, foi quando a gente conversou também. Acho que foi uma das primeiras pessoas que falou, que top isso daqui, acho que foi você. Vai lembrando de sua camisa. É o tio Vitor, faz pessoas acreditam. Legal. Porque, que legal. Quando eu falava isso com o outro, não, você tem que focar no processo de DP, no processo fiscal. Nossa, é um foda-se aí, que legal, acho bacana. O processo aqui, ele vai funcionar, vai depender de várias outras coisas. Agora, a metodologia, que é no método da coisa, o acrônimo de atração, conversão, operação, informação, satisfação e administração, isso daqui é o que tem que funcionar na empresa. E aí você pegando, né, que tudo bem, que isso aqui é uma metodologia mais macro de uma criação de jornada, e vale para qualquer negócio. Não tem dúvida. Mas hoje eu vejo o tanto que isso contribuiu com a evolução das CNPJs hoje. Legal. A nossa estrutura de metodologia hoje, para nós, é o que faz com que a CNPJs consiga... É igual você brincou antes, né? Sem o Trello, como que seria a nossa vida? Mas essa organização metodológica é o que faz com que a gente consiga estar evoluindo os nossos processos. E dando segurança para o seu cliente, né? Porque a coisa você consegue implementar num cliente seu aqui com 2 minutos. Você consegue trazer aquilo e replicar. E o mais legal quando a gente fala de processo e metodologia, eu vejo que uma coisa que se a pessoa ainda não descolou esse termo que você usou, é muito legal. E é fácil da pessoa começar a pensar em descolar isso, processo, as pessoas que executam nem sempre entendem o porquê ele existe. Agora, a metodologia a pessoa entende. É isso aí. Então, você olha para atração, no nosso caso aqui do método A Coisa, tem processo. Felipe e a Nath que tá lá no marketing, eles têm que postar X coisas por dia, tem que fazer tantas publicidades, tantos SEO no site e tal, mas eles entendem que tudo isso que eles fazem, todos os processos, alguns legais, alguns chatos, alguns que a galera responde, outros que a galera não responde, né, Nath? Mas tudo isso gera o que é o mais importante para eles. Então, cara, se o Elbert não respondeu, que é esse caso, nós vamos parar. Nós não vamos gravar o podcast com ele, porque ele não conseguiu me dar todos os detalhes que eu precisava. Claro que não. Porque o teu Elbert aqui na atração vai fazer com que outros empreendedores venham para CNPJ por causa desse conteúdo. E aí a gente começa a ver esse desmembramento do que é uma metodologia e do que é um processo. É isso aí. E aí o processo, hoje aqui na CNPJ, a gente até brincava muito que ele nunca poderia ser pulado, quebrado. Isso não acontece mais, porque ele não precisa ser quebrado, ser pulado. Ele é modificado o tempo inteiro, ele é um organismo E tá vivo. tudo bem, né? Porque hoje postar uma foto ou fazer uma guia de DP sim é melhor. Amanhã, o mundo muda. É o famoso Waze, né? Atualiza a rota se tiver algum Acabou. O objetivo, o destino, o objetivo é o mesmo. Já imaginou o seu pessoal de marketing aí e fala assim, ó, você tem por obrigação de postar fazer 5 posts por dia. A máquina do Instagram é a máquina que mais consome grana, né? Além de ser uma máquina que ninguém sabe ali a codificação que tá por trás. Pode ser que não seja mais necessário ter 5 por dia, né? Aí imagina que
que chato que deve ser, velho, é porque eu tenho que inventar mais um post aqui. Sim. Se o post que eu... Do contrário, eu falar, cara, e se eu fizer um e regaçar o engajamento dele? Mas talvez Faz muito Aí- mais sentido. Aí quando você pega Aí o processo, vai estar preso a isso. aí você faz a pessoa não pensar pra seguir o processo. É como... eu sei que o nosso tempo vai estar corrido aí, mas tem uma coisa que eu abomino, que é aquela geração de 150 indicadores de performance. Eu sou super a favor. Óbvio que eu só consigo ter atuação com indicador. Mas um indicador ter 5 posts por dia. Não, peraí. Se o indicador responsável por aquilo ali é venda, o negócio não é venda? Né? Você está atraindo, convertendo e evangelizando. Para quê? Para vender mais. O negócio é esse, a operação está nisso. Como empresário, pensar em crescimento. Pronto. Se o objetivo é esse, eu posso contribuir não é com 5 posts por dia. É com maior capacidade de produção de lead com o menor esforço possível. Então, não vou ter 15 indicadores que vai medir aquela performance ali. Porque Vou ter senão os indicadores de controle, né? fica virando ali uma cobrança, né? Uma Inclusive, cobrança para vocês que excessiva. estão implementando OKR agora, muito cuidado com isso, se já não policiaram, que OKR não é meta. OKR é metodologia de gestão, assim. Você continua com as metas, né? Você vai ter seus indicadores do mesmo jeito, entendeu? Até te perguntar, se a minha visão está certa ou se está equivocada. Eu vejo o OKR muito mais como um direcionamento de acompanhamento do que meta. Isso, é um modelo de gestão, exatamente. Meta é meta, entendeu? número, né? É número, você vai ter lá, a meta é essa. O OKR, em algum momento, alguém do seu time já vai falar com você assim, pô, legal demais, vamos colocar isso como objetivo? Então vamos criar alguns alcançáveis para ele? Pode ser resultado-chave? Pode, pronto. Você criou ali um OKR, entendeu? Para comemorar o dia. Até porque muitas das vezes não tem como você pensar em todos os OKR que você precisa criar durante o ano lá quando você decide No seu planejamento estratégico. Não vai dar, ué. Porque a dor não veio. O governo de Minas, quando foi fazer a reorganização, se eu não me engano, foi 2012, alguma coisa nesse sentido, assim, eles fizeram um planejamento para 5 anos, que durou 8 meses, entendeu? Então é mais ou menos por isso. Por quê? Porque as dores não estavam. Hoje, quando a gente fala de planejamento estratégico, e eu gosto de trazer esse assunto, não é para apontar todas as dores, é para apontar o objetivo da empresa, entendeu? Aquilo é mutável, aquilo é mutável e tem que ser. Imagina, cara, a economia, o que a gente está falando? Então, lá atrás, quando eu falava só sobre VUCA, até hoje, a volatilidade, que a gente está nesse assunto, não faz mais sentido isso, né? Legal, que chuva de conteúdo aí. Se a gente for colocar aqui só a lista de metodologias ágeis que você trouxe, a gente fez uma lista de quase 10, né? Legal, bacana. E eu acho que vale muito, né, o pessoal que está nos acompanhando, depois pesquisar mais a fundo. Queria que Sem dúvida. você deixasse aí, pelo menos, uma sugestão de quais metodologias, na sua visão, todas, ou a grande maioria das empresas, devem olhar para melhorar os seus resultados. A gente pode falar de processo, tá? Mas vamos olhar para resultado, que eu acho que é o que a galera que nos acompanha, né, os pequenos e médios empreendedores, mais olham são os resultados. Que metodologia você poderia deixar para a galera estudar e ver como aplicar no negócio dela? Legal. Eu não quero... Se eu trouxer uma metodologia mesmo, eu vou estar indo contra o que eu falei sobre levantamento de dor, né? Claro. Que depende. Então, assim, eu não queria me prender a uma. Eu queria me prender a uma questão de explorar dor. A começar para saber se dor é dor, né? Show. Então, talvez a primeira metodologia é entender se você está sentindo dor de verdade. Boa. O primeiro cliente que eu fui visitar, talvez o segundo, não foi o primeiro. O segundo cliente que eu fui visitar, quando eu comecei o Instituto RG, era um escritório de contabilidade e ele me falou assim, legal, parece que eu tenho um objetivo, um desafio aqui grande. Eu queria que cada pessoa no meu departamento pessoal processasse 500 vidas. Falei, legal demais, cara, é um bom objetivo. Só para eu entender que distância que a gente está, é de quanto para quanto, né? É sair de 50 vidas para 500 ou de 350 para 500? Tem que saber se é factível. Ele falou, não sei. Eu falei, então vamos fazer um diagnóstico? Vamos, aí fomos fazer um diagnóstico lá. Cada funcionário dele já processava 530 vidas. Então, tipo, aquela dor não era... Sacou? Aquela dor não era dor. Parece que apareceu uma coisa nova quando e isso porque eu tinha falado com ele de OKR. Ele falou, Você devia ter mandado sua conta. Exatamente. Cara, eu fiz esse diagnóstico para ele em 2 horas, entendeu? Em 2 horas eu mostrei. Aí nós fizemos uma implementação massa, bacana, bonito. Nós separamos os squads lá. E aí o que nós fizemos foi, já que a gente já tem esse número aqui, vamos potencializar. Na verdade, ficou um grupo de pessoas na folha de pagamento que ficou com 700 vidas.
e ficou com um grupo que tinha 150 vidas. Por quê? Nós separamos os grupos de o que era recorrente. Ele usava lá a mesma plataforma que vocês usam. Aquele lá, essa empresa aqui, todo mundo é salário mínimo, sem variação, não sei o quê. Vai para esse grupo. Aí nós separamos os squads. Squad é uma metodologia. Então, assim, a grande metodologia que eu deixo aqui, e eu não, ela não tem o nome da metodologia mesmo, né? Cara, é entenda-se dor é dor, cara. Porque pode ser que não seja. Já pode patentear essa metodologia. Registrar. Dor é dor, não sei. Vamos procurar saber. E aí, benchmark? Benchmark é uma metodologia. Quer dizer aí, ó. Benchmark é simples, né? Que é o quê? Como que o meu concorrente faz isso? Ah, mas meu concorrente não me recebe. Tá bom. Quem é mais próximo ao seu modelo de negócio que você recebe? Vou falar dos seus clientes aqui. Vou provocar seus clientes, tá, Djan? Vocês têm um monte de coisa aqui muito, muito, muito bacana. E eu ficar dando ideia pra vocês aqui é chover uma olhada. Eu provoco muito mais assim, Djan, pensa nisso também. Mas é assim, isso é procurar o famoso pelo em ovo, né? Ó, eu acho que ficaria ali, ficaria legal. Imagina que você está fazendo um trabalho aqui para um consultório odontológico que quer ampliar a carteira de clientes. O que você faz aqui, Djan, dá para replicar no consultório? 100%. Com certeza. Entendeu? Tipo isso, vamos fazer um benchmark. Então, benchmark é uma metodologia. Eu venho aqui, entendo como que está fazendo isso. Ô, Djan, o que é isso? Pô, legal, bacana. Ah, esse modelo, tá legal. Eu sei que vocês gostam de explicar o que vocês fazem com prazer aqui. E a gente ama aprender o que outros fazem. Então, e Quantos precisa clientes ser... recebem pra gente fazer Pronto, então, e pode ser, tem que ser no mercado de vocês? Claro que não. Até porque o mercado de vocês, do jeito que vocês fazem, não replica isso, né? Não é desse jeito. Só uma coisa aí que é muito legal, teve um trem na Europa, eu esqueci o nome da companhia agora, mas enfim, uma companhia de trem na Europa que falou, cara, quero ser o melhor do mundo. E aí os consultores que vieram falaram, velho, você já é o melhor do mundo, não tem igual. E eles falaram assim, não, mas eu quero ser o melhor do mundo com destaque. Ele falou, então só se a gente fizer o seguinte, a sua parte de cozinha, você não vai comparar a uma cozinha de trem. Você vai comparar a um restaurante com o número máximo de estrelas Michelin lá. E falou, então é isso que eu quero. Ó, a sua parte de hotelaria, você já é o melhor, tem as poltronas mais confortáveis. Não, mas eu quero me comparar com um hotel 7 estrelas lá de Dubai, sacou? Então é isso, tipo, não é porque eu não vou ter... Qual que é a minha zona de excelência? Não sei, velho, porque sempre vai ter alguém me incomodando ali para falar, tá, mas não é que eu não quero me comparar, eu tenho certeza, você não quer se comparar que é um grande escritório de contabilidade que tem uma máquina de prospecção de venda. Não é isso, entendeu? Uma boa oportunidade, eu quero me comparar ao escritório que faz a melhor experiência do cliente. Não, você vai se comparar a alguns outros mercados. Eu acho que para mim o que faz sentido é isso, sabe? Ah, que legal. Então, já entra com talvez uma explosão na mente do empreendedor que está nos acompanhando aí, dele explorar as dores dele, os desafios dele, aquilo que ele entende que está sendo um gargalo, uma pedra no sapato, e entender o quanto isso daqui dói de verdade. Exatamente. É show, Elbert. Eu acho E pra quem que... não sabe diagnosticar como que dor é dor, Legal. E o aí? que faz? Me chama. Legal. Pô, eu adoro falar sobre isso e aí vai ser um prazer contribuir. Obviamente eu tenho um serviço para isso, que vai ser óbvio que eu tenho todo o meu modelo, mas trocar uma ideia para isso, velho, eu sou mineiro, eu gosto mais da conta de conversar, quiser me ligar, vai ter um papo, Elbert, isso aqui, o que você acha? Se for ali um toque para alguma coisa rápida, cara, tô à disposição nisso. Você falou sobre deixar a rede social. Poxa, Eu uso rede social para meio profissional, para divulgação, assim, mas para poder trocar uma ideia e bater papo a respeito disso, cara, imenso prazer, eu posso contribuir demais da conta. Nossa, que show. A gente já fecha o que a gente tinha como objetivo aqui, que era o conteúdo, mas agora com a chave de ouro, que é esse acesso, essa oportunidade. E hoje aqui a gente conseguiu aproveitar muito desse curto espaço de tempo que a gente tem aqui no CNPJ Cash, que é conhecer o empreendedor, conhecer o modelo de negócio. Mas hoje você trouxe muito mais do que isso. Você trouxe a forma de desenvolver um negócio por meio do seu negócio. Isso é super legal. Legal. E eu queria te ouvir aí num dos momentos mais legais que a gente tem no CNPJ Cash, que é o momento dos empreendedores CNPJs. E que momento é esse? Essa galera que nos acompanha, o que elas esperam ouvir? Elas esperam ouvir aquilo que você talvez tenha feito que não tenha sido legal, para que elas não repliquem isso dentro da sua gestão, dentro dos seus controles, e aquilo que você faz, ou aquilo que você acredita que pode ser crucial no desenvolvimento, crescimento e organização deles. Então, eu queria te ouvir nisso daí, nessa trajetória, nesses 20 anos dentro do mercado de trabalho, como empreendedor, fazendo todo o intraempreendedorismo dentro das empresas e agora atuando como consultor. O que na sua visão
você não faria de novo porque deu ruim ali em algum dado momento? Mais uma vez um papo que fica parecendo assim, uma questão muito filosófica, assim, mas é porque eu respeito muito isso. Vai acabar sendo, né? Vai ser, né? Não tem jeito. Cara, uma coisa que eu não faço, que eu já fiz e que hoje pra mim, eu tenho 40 anos. 42, na verdade. Não parece. Deus te pague. Eu tenho 42 anos. Mas uma coisa que eu hoje não faço é o seguinte, pra mim, eu respeito essa origem que eu falei pra vocês, assim, tudo que eu... De onde que eu vim? Cara, eu vim de uma educação lá da minha avó, com minha mãe, com essa parada. Então, a primeira coisa que eu respeito muito isso. Respeito a minha origem, de onde eu vim e, principalmente, o que é prioridade pra mim. Minha prioridade hoje, cara, é fazer esse ecossistema meu, minha casa, minha mãe, minha avó, esse ecossistema funcionar muito bem. Então, coisa que eu não faço e que eu já fiz e deu errado. Eu não vou botar um negócio à frente disso. Sacou? Tipo, pra mim isso faz muito sentido, cara. Minha prioridade é isso. Eu vim agora conversando no telefone, eu vim de moto pra cá, meu capacete de tem um negócio de falar. Eu vim conversando com meu filho sobre tá indo agora lá pra casa agora à tarde, a namorada e um amigo deles. Vão fazer lá uma tarde de música lá. Eu vim conversando e alinhando detalhes com ele disso. E eu tinha que avisar pra Nath que eu ia atrasar mais. Eu falei, cara, depois eu aviso. A minha prioridade agora era garantir que agora à tarde os amigos do meu filho que vão lá em casa vão estar num ambiente de bem-estar. Como negócio, já fiz tanta coisa errada que eu nem sei, mas como pra mim, como pessoa, o que faz sentido é isso. Encontrar o equilíbrio ideal de... O equilíbrio, e onde o equilíbrio, Jean, saiba que a balança preponderante pra isso vai ser mais pro coração, cara. Vai ser mais pro coração. E quem é o empreendedor sem coração, né? É óbvio que é difícil você falar que você ama o CNPJ, mas você ama não é o espaço, você ama o que você faz, cara. Então, vai contribuir diretamente com isso. Tem muita gente que, de certa forma, romantiza demais. O meu CNPJ é meu segundo filho. Não, cara. Não é não. Agora, quando você ama o que faz, é diferente. Sim. Se você estiver aqui, ou tiver numa estrutura, vocês estão numa estrutura top aqui, tudo aqui é bacana, legal, ampliação e tal. Se for em outro lugar, você vai fazer com a mesma paixão, entendeu? É claro que você quer para gerar conforto para as pessoas que estão contigo aqui. Esse parênteses que a gente abriu aqui é super legal. Ontem eu tava tendo um bate-papo sobre isso com uma das pessoas do nosso time aqui. E ela me fez a pergunta assim, cara, você não tem medo de uma situação ruim, um clima que pode acontecer ruim, desmotivar algumas pessoas que são muito boas na empresa? Eu falei, tenho medo. Mas ao mesmo tempo a gente não tem esse medo aqui dentro da CNPJ. Porque essas pessoas que podem passar por isso, quando elas verem um pouquinho do nosso propósito sendo atingido, isso vai fazer total sentido para ela. Dá energia para ela de novo. Então, tem dia que a gente olha e fala, poxa, eu não queria ir trabalhar hoje. Pô, tô cansado, tô desgastado, não ia rolar. E você lembra aquele comentário que você fez no dia anterior, aquele cliente que você pode ajudar aí hoje, aquela situação, e aí a energia sobe toda de novo. Então é disso que a gente... É legal demais. E aí o que o Dejan trouxe aqui é legal, porque a gente fala muito disso aqui no CNPJ Cash, que hoje os conteúdos na internet vêm romantizando, vêm endeusando muitas coisas. Mas essa vivência, essa prática, essa fala filosófica que você trouxe, ela é uma realidade sem dúvida para as empresas que se destacam. Se o cara quer montar um negócio simplesmente para ganhar dinheiro, o negócio dele pode nascer... Pode dar certo, mas já tem uma data de validade. É isso aí. Uma hora ele vai vencer. Mesmo sabendo que empresa serve para quê? Para dar lucro. Porém, contribua com o ecossistema. Os stakeholders estão ali nisso. E aí você me perguntou, tá, isso é assim, de aprendizado foi esse. E a dica que fica aí? Acreditem no poder da prototipação, das pequenas coisas. Tem um desenho que eu sugiro, procurem depois no Google, uma fala assim, ó, MVP... skate, deve achar alguma coisa assim, mas quando eu falo acredite no poder da prototipação, que é assim, cara, prototipa tudo. Eu tô fazendo lá no meu prédio agora, eu sou síndico lá do prédio, tô fazendo uma negócio de receber encomenda, automatizado, por não sei o que e tal, e aí eu falei com o serralheiro, falei, cara, muito legal, faz um desenho pra mim. Ele falou, eu sou ruim de desenho, mas vai ficar bom. Eu falei, cara, mas eu preciso de ver eu não tô entendendo o que você vai fazer, vamos fazer um ali? Aí a gente foi dobrando o papel. Queria até mandar para vocês depois o que vocês entenderam o que é. Ele me fez uma caixa de papel de 15 por 15, mais ou menos. Olha, bicho, é isso aqui. Eu falei, cara, tá excelente. Eu comprei com ele por conta desse protótipo.
Então, assim, acredite no poder da prototipação, cara. A mudança toda, ela é muito grande. Esse desenho que ele fala de MVP a gente chama como mínimo produto viável. Sim. Que é assim, o que é um mínimo que viabiliza o negócio? Um mínimo. Esse MVP, ele fala o seguinte, ó, para você sair daqui e ir lá para São Paulo, o ideal é você ir de carro. Mas enquanto eu não tenho carro, dá para ir de skate? Dá. Você vai ficar com dor na perna, você vai ficar não sei o quê, dá. Mais perto, só aqui no Barreiro, né? Daqui no Barreiro, dá pra ir de skate? Dá pra ir de skate. Pô, mas vai subir a serra aqui. Mas o skate funciona. Então, o mínimo do meu produto para transporte é o skate. Dá para eu avançar para bicicleta, que eu vou cansar um pouco mais. Dá para eu avançar para moto. O ideal é carro, mas até eu chegar aqui, eu passei pelas dores do aprendizado, entendeu? Eu não fiz um produto pela minha vaidade. E funcionou, né? Todos deles funcionam. Mas é desgastante, mas funciona. E ele passou a existir, porque se você espera ter o carro, ele não ia existir. Exatamente. Então, Aí, o time. outro dia, Ah, meu Deus do céu, o João da Polishop falou um negócio que ele falou assim, ó, o produto pronto, o produto que nasce pronto, provavelmente o seu concorrente já está dominando a área. Já tem. Entendeu? Assim, o produto que nasceu pronto. É fantástico. Nasceu 100% pronto. né? Já está atrasado. Seu concorrente já tem ele prontinho. Essa frase dele é tão legal que a gente usa essa frase aqui todas as vezes que a gente vai lançar um produto novo. Então, um tempo atrás, a gente lançou lá o terceirização do financeiro. Aí os clientes, mas isso funciona, Túlio? Isso não funciona? Não sei. A gente está criando isso e estamos te convidando para criar junto com a gente. Legal. Aí você pega hoje lá um pouco mais de 60, 70 clientes quase que a gente está nesse produto específico. Os primeiros são os que não abrem mão de maneira nenhuma. Você conversa com o cara e fala assim, e aí, fulano, isso te atende? Demais. Não, antes era assim, antes não tinha isso, antes não tinha aquilo. E agora? Agora é top, agora é bom. Então, se eu colocar você numa reunião com um cliente que tá para comprar isso, você... Claro, aí o cara virou meu agente comercial. Legal. Você não... E deu uma opiniãozinha ali, ó, muda isso, né? Coloca isso, põe mais uma roda. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E aí a gente olhava e falava, por que a gente não pensou nisso antes? Porque eu não tinha a dor do cara. Exatamente, é isso. É agir com a dor do cliente, não com a minha vaidade de produto, né? Aí a gente ficava pensando assim, nossa, esse produto é muito bom, a gente podia ter vendido para toda a base. Hoje eu ainda tenho em mente, acompanho esse número lá, que 70% a 80% da nossa base merece ter esse produto, precisa ter esse produto. Eu vou vender isso para todo mundo agora? Claro que não. Se eu fizer isso, quanto da minha base eu queimo, porque eu ainda não estou pronto para vender para eles, porque eu não entendo o negócio. É isso aí. Então é bem esse MVP aí. É isso aí. Legal. Que legal que a gente tirou isso. Agora, pra gente finalizar mesmo, deixa aí algumas dicas. Você já deixou o que não fazer, por onde olhar, mas algumas dicas práticas para essa galera empreendedora que está desenvolvendo. A gente já falou de muita coisa aqui, de MVP, falamos agora, das metodologias, mas o que é prático para a galera olhar para ter um desenvolvimento maior, ter uma potencialização na gestão do negócio deles? Ter um olhar multidisciplinar, né? Acho que é olhar o quê? Olhar com todos os olhos possíveis. Com todos os olhos possíveis. E aí, quando eu falar assim, cara, o meu produto tá bom, procura uma crítica, né? Procura, cara. Tem alguma oportunidade de melhoria. Não tem dúvida. Livre-se um pouco da vaidade ali, né? E traga isso. Eu acho que não tem uma regra pronta para isso. Quando eu criei o meu modelo de negócio no Instituto RG, eu procurei os grandes amigos, né? E todo mundo falou, cara, o mercado precisa disso. Todo mundo falou, nossa, isso é sensacional. O primeiro cara que falou isso comigo, né, o Gilberto, falou, bicho, eu compro esse produto. Eu falei, cara, eu tô entrando com o ego muito inflado nisso. Todo mundo tá precisando disso, não é o que eu quero. Eu fui nas pessoas e falei, cara, isso não faz sentido. Opa! Aqui eu consigo aprender. Aqui eu consigo ter uma ideia do que realmente eu preciso mudar. E aí, foram pessoas em algum momento de forma com boa intenção ou não, e aí tô nem aí para isso, sei que mudou muito do que era a origem, para que eu comecei, do que eu me dispus a fazer no início, mudei muita coisa. Potencializei algumas, aprendi com outras. E sem mudar o propósito. Sem mudar o propósito. É isso aí. Nós podíamos ficar aqui a tarde inteira. E não vamos ficar, não? É meu, já... Como é que, quando a conversa... Mineiro fala isso, né? Quando a prosa é boa, o tempo passa rápido. Já passa mesmo. Muito bom. Obrigado, viu, cara? Você nos trouxe, assim, muito insight pra gente usar dentro da CNPJ, pra gente aprender, pra gente desenvolver. Espero que a galera que está nos acompanhando também tenha tido esse privilégio, né? Esteja nesse momento de ver onde ela pode aplicar as metodologias ágeis, onde ela pode desenvolver, mas principalmente tratar a dor
quanto for dor, né? E Boa. enxergar isso de uma forma macro para o desenvolvimento do negócio deles. É isso aí. Obrigado mesmo. Muito bom, obrigado a vocês pelo convite. O que precisar, estou inteiramente à disposição, podem contar comigo. Não, Obrigado aí ao vamos contar pessoal sim. todo aí, né, que tá assistindo aí. Prazer. Vamos contar sim, pode ficar aguardando aí os nossos próximos contatos. Legal. A gente tem os nossos eventos internos que a gente faz para os nossos clientes, depois a gente contou ali um pouquinho sobre os perfis, né, dos clientes. Aqueles perfis ali, eles têm encontros com a gente aqui no CNPJs trimestralmente, massa. de forma online, presencial, com o objetivo da gente levar conteúdo. Pô, vocês Então, são bons mesmo, hein? Como a Legal. galera ainda sofre com esse benchmark, não Legal. consigo, não sei, pô, vamos trazer o Elbert para falar sobre isso, Legal, trazer massa. o Tejan para falar sobre aquilo, e aí a gente está começando a ver, Vai ajudando no desenvolvimento dele. e vendo muita coisa fazendo sentido, que tá, sinceramente, fazendo a gente acordar todo dia com a mesma energia de estar aqui. Que é um cliente que vai lá e, poxa, eu estou usando o processo de venda de vocês como referência para o meu. A gente brincou aqui do Trello. Hoje, até me instiguei aqui a ver quantos dos nossos clientes já estão usando o Trello porque a gente fez algum tipo de indicação, uma amostra e assim por diante. Depois eu vou te Quantos? contar esse Tem um número. número? Não sei. Mas é um número legal. É, vou porque descobrir isso. Vocês já estão dominando boa parte da ferramenta, agrupamento, essas coisas todas. Sim, sim. O negócio não é o que a ferramenta faz, é como você potencializa ela para o negócio do cliente. Isso aí. Sensacional. E aí depois a gente vai chegar nesse número aí. Muito bom. Obrigado, viu, Nath? Desculpa qualquer confusão, viu? Obrigado ao nosso editor aí também, captador. Valeu demais, muito bom, gente. Ô, Herbert, eu quero muito te agradecer, amigo, né, por ter vindo, não só pro CNPJ Cast, mas por estar próximos da gente de novo. Eu senti falta esse período que você não ficou próximo ali do mercado contábil. Ficou Até eu, cara. Depois eu falei, pô, que ignorância ter saído desse recado, bobagem. de ter próximo e pode contar sempre com a gente aí. Pra mim é uma honra, um prazer ter te recebido aqui. Volte sempre. Muito As obrigado. portas vai estar sempre abertas. Vai ser um prazer. Nós vamos te puxar. Ah, ué. Mas Eu começou a deixar a porta aberta. Não, eu venho, velho. Pode chamar que eu venho, de boa. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Pessoal que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por estar acompanhando o CNPJ Cast. Não deixa de curtir, de comentar, nos contar aí o que você tem achado. As redes sociais do Elbert vai ficar registradas aí em todos os nossos canais de publicidade. E se não se lembrou aí de todo esse bate-papo que a gente teve, todo esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, a gente sempre tenta trazer aqui no CNPJ Cast. E vamos fazer isso de uma forma levando muita experiência, muita energia e muito conteúdo voltado à sua gestão, ao seu crescimento, lá no Conecta CNPJs. Você não pode perder esse evento. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio do CNPJ Cast.